Aproveito para parabenizar o LB, Instituto Legislativo aqui do Senado, que hoje pela manhã fez praticamente uma sessão ali, da qual a senadora Ana Amélia fez parte. A senadora Ana Amélia, que é presidente da Comissão da Agricultura, ela amanhã apresenta o relatório, né? E nós falamos hoje ali um pouco sobre a agricultura brasileira. Queria parabenizar o Instituto Legislativo por trazer esse tema à tona. E por que estou falando disso aqui agora, senadora Ana Amélia? Justamente porque durante essa semana passada tive uma maratona de reuniões na Europa, em Paris, Bruxelas, na Alemanha, todas elas com temas voltados para o Brasil, e notadamente para o estado de Mato Grosso, e principalmente em relação à agricultura, à exportação dos produtos brasileiros, em relação à sustentabilidade, ao meio ambiente. E fiquei muito impressionado com a imagem que os europeus têm desse setor no Brasil. Como o setor é demonizado lá na Europa. E como eu pude ver também que a preocupação não é com o meio ambiente, a preocupação é de fundo comercial. Mas isso é normal. Ronald Reagan dizia, entre países não existe amizades, existem interesses comerciais. E obviamente que um gigante desse tamanho, com um clima como é o Brasil, com as estações de tempos bem definidas. Você sabe quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai fazer sol. Com terras agricultáveis nessa extensão. Como é que se combate um gigante desse? Então, isso é normal, é do jogo comercial, as barreiras de toda sorte. Agora, sabe o que não é normal, senadora Ana Amélia? Pessoas que se dizem brasileiras, pessoas que sobem aqui na tribuna para bancar o pai dos pobres, os defensores dos fracos e oprimidos, os defensores do emprego. Essas pessoas usarem a mídia, usarem os canais a que têm acesso para demonizar o Brasil no exterior. E eles pegam esse material dado de bandeja por esses brasileiros e usam contra nós. Antigamente, os países investiam fortunas, senadora Ana Amélia, tentando infiltrar espiões aqui dentro para descobrir alguma coisa, para poder... Não, hoje não precisa. Não precisa. Eu estava na Europa e no Parlamento Europeu e eu vi uma carta enviada ao Parlamento Europeu. Essa carta está de posse do Itamaraty, eu tenho a cópia. A carta dizendo o seguinte, que o Brasil está sob um golpe, que foi eleito um presidente de forma fraudulenta e que a democracia acabou. Que nós estamos sob uma ditadura, que todos os direitos estão em riscos. Agora eu pergunto, nem o mais demente do sujeito que mexe com política aqui no Brasil acredita numa coisa dessa. O que nós tivemos foi um presidente eleito de forma com 11 milhões de votos de diferença para o segundo colocado. O que nós tivemos foi um partido e um grupo político varrido da vida política do país pelos eleitores. E varrido com raiva. As pessoas votavam e saíam da urna comemorando. Aí, eles fazem o quê? Começam através dos seus parceiros, que o modus operandi é a mesma coisa em outros países, e mandaram. Eu vi essa carta feita por um grupo uma bancada do atraso semelhante à que tem aqui, senadora Ana Amélia. Mandou isso para presidente do comitê da Comissão Europeia em Bruxelas. Já demonizando a imagem do futuro governo do Brasil, que nem começou ainda. Isso é um desserviço ao país.
E aí me remeto a, se eu não me engano, foi o McKay. Acho que foi o McKay que disputou com Clinton, ou foi com Obama, não sei. Mas o que importa é o milagre, não o nome dos santos. No momento que o presidente foi dado o resultado, tentaram colocar o microfone na boca dele para ele falar mal, ele falou, a partir de agora, que o povo norte-americano escolheu, ele passou a ser meu presidente. Isso se chama espírito de democracia. Essa raça, assim que terminou a eleição, primeiro, forçaram o candidato a não reconhecer o candidato eleito. Segundo, subiram aqui nessa tribuna e dizem que vão todos os dias fazer o enfrentamento, fazer a resistência. Eu ouvi falar tanto em resistência que eu cheguei a pensar que eles tinham queimado o chuveiro, senadora Ana Amélia, porque só fala em resistência. E aí remeto novamente ao discurso da senadora Ana Amélia. A questão quando ela disse das narrativas. Como o país tem sofrido com as narrativas? Como o país tem sofrido com essas falácias? E aqui, para quem não está acostumado a esse vocabulário moderno, porque a cada momento na política surge uma palavra moderna. E narrativa, ela surgiu ultimamente, né? Eu vou falar no bom e velho português. Narrativa é mentira, é uma história contada fora da realidade. A senadora Ana Amélia falou aqui sobre essas narrativas que estão contando. Hoje eu vi uma matéria sobre a Shindorhimei. Shindorhimei, o que foi? Foi uma organização de cidadãos japoneses que não aceitavam que o Império japonês tivesse ganho a guerra, ou perdido a guerra. E eles ficaram por anos acreditando piamente que o Japão tinha ganho a guerra. Mas os japoneses da comunidade que estava aqui no Brasil, que falava, isso não é verdade, perdemos, infelizmente perdemos. Eles eram mortos pelo chamado grupo dos Tokotais. Isso aí tem um livro, quem tiver interesse é só ler o livro Corações Sujos. Mas hoje eu estava lendo, me lembrei de novo desse livro, e a senadora Ana Amélia estava falando aqui sobre a narrativa que estão tentando construir. Qual é a narrativa que estão tentando construir agora? É que a eleição foi fraudada, é que se não tivessem prendido alguém inocente, o cenário político seria outro. Estão querendo construir uma narrativa. Estão subindo aqui na tribuna e já avisando o que vão fazer. Com mentiras, e eu queria que a senadora estivesse aqui, porque eu não vou falar narrativa, ela veio aqui e mentiu. Ela disse, primeiro, veio aqui insinuar que o atual presidente bateu na esposa. Mentira! O presidente eleito, a própria ex-esposa, desmentiu a matéria do panfletário do PT, que é a Folha de São Paulo, tinha dito que ele tinha agredido a mulher. Ela falou, era um bom pai e ele não me agrediu. Pronto, assunto encerrado. Ela desmentiu. Agora a pessoa vem aqui e dizer, enxovalhar a pessoa. Isso não é política, senadora Ana Amélia. Isso é fascismo, porque quando eu quero enfrentar os seus argumentos, destruir os seus argumentos, isso é da democracia. Eu sou contra os seus argumentos. Agora, quando eu tento lhe destruir como pessoa, quando eu tento destruir o dono dos argumentos, isso era nítida e literal a política fascista. Destrua o dono dos argumentos e os argumentos caem por terra. Como a população brasileira pegou uma guinada por aqui, e não foi Bolsonaro que puxou, foi a população brasileira que puxou. Venha, Bolsonaro, venha. E aqui tinha um time. Poderia ter sido Ana Amélia, poderia ter sido Magno Malta, como foi Bolsonaro. Era um time que a população brasileira se identificava. Quis Deus que fosse Bolsonaro. Mas o povo já tinha decidido, chega de mentira. Está aqui Chuchu do Amorim, que é do meu estado, que também era desse time. A população brasileira já tinha decidido, eu não quero mais essa Shindorhimei do PT. Eu não quero mais essa narrativa mentirosa. Eu não quero mais viver enganado. Porque a senadora Ana Amélia falou uma coisa interessante aqui, sobre
A imunização cognitiva. Esses dias, escutei uma palavra interessante, dissonância cognitiva. Porque eles querem fazer essa imunização para chegar à dissonância cognitiva. Que é o quê? Que as pessoas fiquem desligadas da realidade. E que fiquem numa realidade alternativa. Numa realidade paralela. Grudado na mentira. E que mentira é essa? Que Deus fez o céu e a terra e o resto foi o PT, Dilma e Lula. Eu era criança, senadora Ana Amélia. Eu me lembro já de sorteios de casas pelo BNH. Na minha cidade, por exemplo, eu me lembro do Conjunto São José 1 e São José 2. Eu era vendedor de picolé. Aliás, gostava de vender picolé no sorteio de casa porque dava muita gente. E demorava os políticos falando e o povo comprando picolé. Mas o que acontece? Já naquela época tinha essa BNH. O que é o BNH? Hoje chamam de quê? Minha Casa Minha Vida. O crédito educativo, Chuchu, o que era? É o FIES de hoje. Todos esses programas, que hoje têm um outro nome, já existiam. Aí ele sobe aqui na tribuna e diz que foram eles que fizeram. Isso sim é narrativa. Isso é fazer a imunização cognitiva que a senadora Ana Amélia disse aqui. Isso é deixar as pessoas alienadas de dizer, nossa, que verdade, realmente fizeram por nós. Como fizeram por nós? Mas boa parte dos brasileiros acabaram descobrindo isso. Mentirosos. Asquerosos politicamente falando. Sabe por que asquerosos politicamente falando? Porque vem o tempo inteiro. E Jesus tinha nojo desse tipo de gente. Ele dizia, hipócritas e fariseus, que me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles fazem isso aqui, senador Elmano, com os pobres, com as minorias, com as mulheres, com os negros, com os gays, com os pobres, todos os dias. São os defensores dessas pessoas, com os servidores públicos. Chegam aqui e se apresentam como os defensores. Vinde a mim. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vocês sabem muito bem quem disse isso para Jesus, né? Pois bem, vamos lá para os servidores públicos, senador Elmano. Vamos ver o que essa galera fez com os servidores públicos. Vamos pegar os Correios, senadora Ana Amélia. O pessoal do Postales, além de não ter sua aposentadoria, não ter direito à sua aposentadoria agora, eles têm que tirar do bolso para pagar. E vai ficar mais tempo trabalhando. Sabe por quê? Porque esse cavalheiro que se propôs a defender os seus bens contra terceiros, os tomou para si. Os tomou para si. E agora eles vão ter que trabalhar mais. Então, mentira número 1. Não estavam defendendo os servidores do Postales. Mentira número 2. Não estavam defendendo os da Previ. Não estavam defendendo os da Petros. Estavam passando a mão. Eu não gosto nem de falar desse negócio. Eu não faço do meu mandato aqui um biombo de combate à corrupção, porque já tem a polícia. Que não é meu papel fazer isso. Mas meu papel é desmistificar, porque já que a senadora subiu aqui e disse que todo dia vai vir falar dos programas e das bondades que fizeram, eu vou ter que vir aqui e fazer o contraponto de dizer, não foi bem assim. Porque esses servidores estão lá. Eu sou servidor público. Eu sei a história dos consignados. Aliás, alguns centavos meus rodaram, porque eu tomava consignados. Aliás, servidor público só vive no consignado. A gente chega no final do mês, senador Elmano, já foi o consignado, já pegou quase tudo. Mas o que acontece? Até isso, esses caras ferravam. Pegavam uma beiradinha do consignado do servidor público. Mas subiam aqui e diziam, são os defensores dos servidores públicos. E por quanto tempo nós acreditamos? Por muito tempo. Muito tempo. Eu tenho essa cara de inocente, senadora Ana Amélia. Mas por muito tempo eu bati lata para essa gente. Então, vamos lá. Então foram os fundos de pensão. Aí vamos lá. As mulheres. Hoje chegou aqui batendo lata que são os defensores das mulheres. O que Bolsonaro falou é verdade. 655% foi o índice a mais. Ah, não, é porque agora é nós que começamos a medir. Mentira.
Há 30 anos, um senhor chamado Michel Temer. Sim, Michel Temer. Esse sujeito fez um ofício para um governador chamado Franco Montoro e propôs a criação da Delegacia da Mulher, da primeira no Brasil. E a partir dali, 30 anos atrás, começou-se a medição de números e índice de violência contra a mulher. 30 anos atrás. Não por acaso, hoje está ali, na presidência da República. Quando ele subiu no governo, já começaram eles subirem aqui e dizer: nossa, o governo misógino, um governo que é contra a mulher, não tem nenhuma mulher. Falando do cara que tinha implantado o programa de combate à violência contra a mulher. Então não é por nada não, senador Elmano. É por essa narrativa descolada da realidade que esse povo caíram. Eles caíram por si só. E aí remeto às palavras do saudoso pai do senador Cássio Cunha Lima. Ele dizia que a ditadura não cairia porque não era uma estrutura. Era uma mancha e saía limpada. Esse pessoal realmente não caiu. Eles não caíram porque não era uma estrutura. É uma mancha que está sendo limpada da história da política brasileira. Por quê? Porque mente o tempo inteiro. É sustentado na mentira. E os livros sagrados, seja hindu, seja muçulmano, seja de que religião for, sempre diz: casa construída na areia, ela não subsiste. E é assim que esse pessoal se montaram no poder. Um poder que não se sustentou porque aos poucos as pessoas foram tendo raiva. É que nem é mais ou menos o seguinte: aquele sujeito galante, Dom Juan, bonito, cheiroso, da conversa boa, bacana, a menina fica apaixonada, noiva, casa, mas era só lero-lero. Um dia ela fala: chega, compadre, o senhor só tem conversa. Chega, tchau, não te quero mais aqui. É mais ou menos isso que aconteceu. Por fora era uma bela viola, por dentro pão bolorento. Um bando de sepulcro craiado. Nossa, Medeiros, que palavras fortes. Não tem que ser forte. Não é que você tem que ser forte, tem que ser a realidade. É o que foi. Porque posam de anjos aqui o tempo inteiro. Posam de anjos. Mas a minha maior indignação é o seguinte: se a preocupação fosse com o Brasil, se a preocupação fosse em salvar a nação, eu diria: tudo bem, faz sentido, ainda vai lá, de repente aceitarmos a narrativa de que os fins justificam o meio, embora eu ache abominável de toda sorte. Mas não é pelo país. É por um projeto de poder. É por um projeto de poder. Me concede só mais uns 30 minutos, senador Elmano. É por um projeto de poder umbilical. E não era só nacional, não. Eles queriam aqui, queriam Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, quiçá América Latina toda, e se deixasse, o mundo inteiro. Tipo de gente que parecia aquele desenho do Pink Cérebro. O que vamos fazer hoje? O de sempre. Qual é o nosso projeto de hoje? Um projeto para dominar o mundo. E começaram nessa odisseia de corações e mentes. Começamos naquele roteiro de Hollywood, do oprimido contra o opressor, e qualquer um que discordasse deles era opressor, e foram. Mas nem um pouquinho preocupado com o Brasil. E nem um pouquinho preocupado por quê? Porque eu estou aqui diante do deputado Chuchu Dalmolin. Ele é de lá do Sorriso. Ele, assim como os parlamentares de Mato Grosso, nós vivemos numa luta crucial pela BR-163, senador Elmano. A BR-163 é uma das que mais mata no Brasil. E é a principal artéria que liga o sul ao norte do Brasil. Pois bem, a
A BR-163 está lá. É 3 bilhões só que precisa para fazer a duplicação. Tem dias que passa 40 mil carretas carregadas ali. E aí é o tráfego leve misturado com tráfego pesado, é a receita da morte. Em pistas simples. E o que acontece? Apesar dos gritos do chuchu, das pessoas que perdem ente querido, da gente brigar aqui, de ir no BNDES, nada condói essas pessoas. Não libera um centavo para lá. Mas foi dinheiro que construiu, e eu fui lá ver. Construíram um metrô em Caracas. Construiu um porto em Muriel, em Cuba. Construiu um aeroporto em Moçambique. Construiu gasodutos, construiu um monte de coisa em Angola. Construiu obras de toda sorte por aí. E, senador Elmano, eu lhe digo, esses países não dão 1% de retorno do que Mato Grosso dá para esse país. Porque boa parte da balança comercial brasileira é sustentada pela agricultura, e boa parte da agricultura brasileira está no estado de Mato Grosso. Sabe quantos por cento das rodovias federais são pavimentadas lá? 20% das rodovias federais. E aí, vem aqui fazer discurso bonito de que os 13 anos do governo do PT foi uma maravilha, foi um paraíso, foi não sei o quê, e que são as pessoas que falam mal. Não, quem fala mal são os fatos, são as realidades. A saúde. Pelo amor de Deus, em que pesa a necessidade da saúde, mas o sujeito que operacionalizou esse programa Mais Médico devia ser mandado para uma corte internacional e ser condenado por crimes contra a humanidade. Eu quantas vezes falei aqui nessa tribuna, isso é trabalho escravo. Como é que eu pego um sujeito em Cuba, trago para cá, é proibido de trazer a família, ele chega aqui, ele não pode trabalhar, ele só pode trabalhar naquele negócio que ele foi contratado, não pode. Ele pode trabalhar de médico aqui no pronto-socorro, mas ele não pode atender o vizinho que teve um ataque cardíaco aqui do lado, porque era proibido. Ele não pode, aí o salário dele não é pago para ele, é pago para uma instituição que come mais da metade. E essas pessoas já achavam isso explicável. E mais, agora descobriram, senador Elmano, que deram um bypass no Senado e na Câmara. Deram um bypass, enganaram. Através de uma pedalada, mais uma, enganaram o Senado, porque sabia que ia dar discussão aqui. Começaram essa semana passada a narrativa, não vai ter médicos. Continuam dizendo que não vai ter médicos. Nós está assim de médicos brasileiros formados na Bolívia, no Paraguai, em tudo que é lugar que querem trabalhar. Mas esses médicos cubanos, Chuchu, eu duvido se o presidente Temer baixar um decreto ali agora e autorizando eles trabalharem, trabalharem aqui. Fica boa parte deles. É só autorizar eles trabalharem. Fala, vocês vão estar nos Mais Médicos, mas pode abrir sua clínica aqui também. Ficam quase todos. Mas mesmo assim, não foi Temer que mandou os médicos cubanos embora. Não mandou nenhum embora. Tem alguma coisa muito errada e o Senado tem que ir a fundo. Por que será que foi só dizer que Bolsonaro vai assumir e já o governo cubano disse, não, estou tirando porque ele disse que os médicos não sei o quê. Conversa fiada. Ninguém tira um programa desse e ainda mais uma bufunfa daquela a troco de nada não. Tem angu nesse caroço. Então, se eu fosse o presidente Temer, dizia o seguinte, olha, vocês já prestaram um bom serviço, está autorizado todo mundo trabalhar, quem quiser ficar, fica. Não precisa fazer revalida nenhuma, isso é controle de mercado sim. Se estavam trabalhando até agora, por que não pode continuar trabalhando? Continua trabalhando, esquece essa história de revalida e vamos para frente. Eu duvido se boa parte não fica aqui. E mais, pode trazer as famílias para cá também. Oxe, se entra milhares de venezuelanos toda hora ali aqui na divisa com Roraima, senador Elmano, por que não pode os médicos cubanos estar aqui? Então nós precisamos tratar desses temas nesse nível. Não dizer, olha, o Bolsonaro elegeu e disse que os médicos cubanos não podem ficar aqui. Mentira. Os médicos cubanos são muito bem-vindos. Não como escravos. São muito bem-vindos para ganhar o mesmo salário que os médicos brasileiros.
Não para um médico cubano trabalhar aqui na cadeira de um lado, atendendo, ganhando R$1.000, e o médico brasileiro ganhar 20, 30 do mesmo lado aqui. Que mundo é esse que essas pessoas querem? Ah, mas lá eles são doutrinados a trabalhar para o bem do próximo. Ah, conversa fiada, né? Conversa fiada. Ninguém trabalha para o bem do próximo em detrimento de si próprio. Se o Brasil está pagando tabela cheia de 10 mil, 15 mil por cada médico, que esse dinheiro vá para os médicos. Então, esse debate nós vamos fazer, e não pense, dona Gleise Hoffmann, a senhora saiu, então vou falar o nome da senhora aqui. Se estivesse aqui, eu estaria falando para a senhora. A senhora falou que vai falar aqui na tribuna do Senado e na Câmara. Então é o seguinte, não pense que vai ser tarefa fácil essas mentiras daqui para frente. A senhora vai dizer essas coisas, mas nós vamos fazer o contraponto e vamos dizer, para cada mentira que o PT disser, nós vamos continuar dizendo 10 verdades. Vocês não vão enganar mais o povo brasileiro. Vai ter que ser um debate agora, tete a tete. Um debate de ponto e contraponto. Porque até agora, infelizmente, essa crítica eu tenho que fazer ao PSDB. O tempo que o PSDB passou na oposição, deixaram vocês deitarem e rolarem. Vocês mentiram o que quiseram. Vocês foram situação e oposição ao mesmo tempo. Vocês passaram o tempo inteiro no governo, roubando, pilhando e dizendo que a culpa era de FHC. Não que ele seja inocente. Não estou aqui para defendê-lo. Agora, eles fizeram a teoria do Homer Simpson o tempo inteiro. A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Agora não. Nós vamos fazer sim enfrentamento. Nós vamos fazer um enfrentamento para que o povo brasileiro saiba os dois lados. Porque diz que existe o fato e as versões, né? Nós vamos sempre apresentar os fatos. E os fatos nesse momento é o seguinte: o Brasil elegeu um presidente desconectado com tudo que estava ligado ao Partido dos Trabalhadores, ao PSOL, ao PCdoB e Ed Cateva. Por quê? Porque não aguentava mais tanta mentira. É isso. E aí, fechando, senador Amano, eu estava na Europa, Vossa Excelência que foi da Embrapa, Vossa Excelência que é de umas instituições que mais contribuiu para o desenvolvimento da agricultura nesse país. Veja bem, a nossa agricultura sendo demonizada por esses chamados brasileiros que dizem que estão defendendo. Esses caras que aparelharam o IBAMA, esse IBAMA que demora 8 a 12 anos para dar uma licença para uma estrada, para fazer uma estrada, como é o caso da 2242 lá no Mato Grosso. Esse IBAMA que recebe milhões de dólares de fundos internacionais para trabalhar contra o Brasil. Vem dessa gente, do chamado politicamente correto, não trabalham para o Brasil. E por que eu digo que não? Porque usam das ilhas de jornais, usam de todos os organismos para demonizar, para enxovalhar a imagem desse país lá fora. Então, qual é a imagem que as pessoas têm? É que aqui, a todo momento, estão as pessoas querendo derrubar, estão derrubando para plantar soja. Senador Amano, nos próximos 20 anos, o Mato Grosso pode dobrar a produção de soja sem derrubar um pé de árvore. Um pé de árvore. Não tem nada a ver plantação de soja com o desmatamento da Amazônia. O senhor está pensando que eles estão preocupados com o desmatamento da Amazônia? Não, não. Eles não estão preocupados com o desmatamento da Amazônia. Sabe por quê? Porque nesse momento eles estão preocupados em Mato Grosso ali, na questão onde tem manejo, olha que não tem coisa para preservar mais a floresta do que manejo. Porque você só retira a árvore que está madura. E o cara mais interessado em proteger a floresta é o cara que vive da madeira. Porque se a floresta acabar, acabou, ele não tem mais. O senhor está pensando que eles têm interesse de incentivar o setor madeireiro? Não, senador Amano, não. Não tem. Não tem quem consiga licença para isso. Porque eles querem barulho, querem mídia.
Então, se é um órgão sério, vamos fazer o seguinte, senador Elmano, tudo bem, o senhor vai cuidar dessa parte da floresta. As árvores que tiver madura, o senhor pode tirar. Porque árvores, é que nem gente, árvores morrem. Árvores morrem. E essas você pode usar. A diferença é que gente você não tem o que fazer depois, né? Mas árvores, quando morrem, você pode usar. Não, nós estamos com trilhões em valores lá que diz que não pode usar. Isso está a serviço de quem, senador Amana? Interesse de quem? Nós temos bilhões em riquezas naquela floresta, no Mato Grosso, e não podemos mexer com nada. Então eu digo, esse órgão está a favor do Brasil? Ou será que nós não temos competência, senador Amano? Nós que fomos capazes, através da Embrapa, que o senhor é muito bem, de fazer a soja produzir no Cerrado, um lugar que só dava tatupeba e mandioca, hoje ali nasce tudo. Será que nós não tínhamos competência de fazer manejo, de ganharmos dinheiro com essa floresta, de fazermos sim extrativismo mineral sem destruir a floresta? Não. Vamos proibir tudo. Vamos acabar com o carrapato, matando logo a vaca. E todo brasileiro que se mete a produzir alguma coisa vira bandido. Em determinado momento, a política do Brasil era integrar para não entregar, senador Elmano. Vossa Excelência tem mais experiência e mais vivências que eu e sabe que isso é verdade. E brasileiros e brasileiras saíram do eixo Rio-São Paulo, do Nordeste, e foram para Mato Grosso. Foram para Rondônia, foram para o Acre, fazer esse país se desenvolver. E lá se estabeleceram. Hoje, boa parte dessas pessoas estão com processo nas costas, porque diz que estavam degradando o meio ambiente. Que conversa é essa, meu irmão? Que história é essa? Eu, como país, te mando para cá e depois eu te trato como bandido? Semana atrasada, o Ibama, numa operação, senador Amano, queimou diversas retroescavadeiras. Tipo essas da Hyundai, Caterpillar, New Holland. Máquinas que, em média, R$1 milhão cada uma. De garimpeiros que estavam lá. E garimpeiro no Brasil hoje, gente, eu estou falando garimpeiro aqui, você já no seu cérebro provavelmente já está falando bandido. Degradador do meio ambiente. Sabe por quê? Porque foi isso que passaram a nos fazer crer. No entanto, quando você ouve falar da Vale, da mineradora não sei o quê, não, isso aí tudo bem. Isso aí tudo bem. É mais ou menos assim. O cara que mata um é um assassino. Maduro pode matar milhões, está tudo bem, milhares. Mas o exemplo não foi bom, vou melhorar ele. É o seguinte, no Brasil, se você você foi mandado lá para Rondônia, para Mato Grosso, para Amazonas, naquela época, no integrar para não entregar, e você montou uma lavra de mineração lá no seu sítio, você vinha garimpando naquela época. E garimpeiro não quer que a floresta seja desmatada, ele não tem interesse nenhum. Ele faz ali sua lavra, daí 5 anos aquele pedaço ali que ele garimpou já virou floresta de novo, e por aí vai. Mas tudo bem. Veio a nova legislação ambiental e disse, olha, é preciso se regularizar. E correto, o mundo vai evoluindo. E essas pessoas tentaram se regularizar. E tentam ainda, senador Amano. E sabe quando é que elas vão conseguir? Nunca. Porque é tanta burocracia, DNPN, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não conseguem. Não conseguem. E aí, eles chegam lá quase como anjos enviados do céu para salvar a humanidade. Chegam com espingardas 12, cartucho 3T, 9T, furam buracos nessas máquinas, enfiam negócio com combustível e tocam fogo. Sem processo nenhum, chega e toca fogo. Parece que é mentira o que eu estou dizendo. Mas entrem no Google e vocês vão ver as fotos das máquinas. Chega e toca fogo. Argumento. É que é muito difícil tirar essas máquinas de lá. Custaria muito.
Sabe quanto custa cada operação dessa? Às vezes milhões. Vai helicóptero, vai não sei o quê, é diária, é um monte de coisa. Senador Eumano, vamos dizer que o sujeito está cometendo crime mesmo. Eu chego para o Chuchu Dalmolin, que está de prefeito lá em Cuiabá, ou lá em Sorriso, que seja. Fala, prefeito, tem uma máquina New Holland, novinha. Ela está lá em Fernando Noronha. Você consegue mandar buscar essa máquina dentro de 3 dias lá? Eu duvido qual o prefeito que não fala, eu mando buscar agora. Porque o prefeito precisa da máquina. Você vai ficar de fiel depositário dela. Ele manda buscar na hora. Eu vejo prefeitos aqui implorando por maquinário. Não. Eles chegam lá e toca fogo. Toca fogo em riqueza nacional. Aí eu volto. E o que tem a ver com o que você estava falando do PT, Medeiros? Falei, porque foi esse aparelhamento todo a serviço de organismos internacionais que foram para dentro de IBAMA, foi para dentro de ICMBio, foi para dentro de todos os órgãos desse país e atravancou o desenvolvimento. Freou tudo. E é bonito. Aí vão discursar lá em Berlim, e não sei aonde, olha a sustentabilidade. E esse troço, vamos fazer justiça a Fernando Henrique também. Começou bem antes com o Fernando Henrique. E aí começamos, vamos jogar para a galera, bonito. Bonito é você se desenvolver com sustentabilidade, isso sim. Mas sustentabilidade não é atravancar. Não é o proibir as pessoas de comerem. Tá cheio de capivara aqui. E um monte de gente morrendo de fome. Não pode matar nem uma capivarinha. Porque ali é sagrado. Morram de fome aí. Isso é absurdo. Agora estão todos alvoroçados. Cheguei lá, vieram me perguntar no Parlamento Europeu. É verdade que o Bolsonaro vai acabar com o meio ambiente? A gente tem que responder educadamente, porque sabe que essas pessoas foram enganadas por esses inconvenientes para ser educado, que mandam essas notícias para lá. E, infelizmente, os nossos cursos de jornalismo estão infestados, senador Eumano. Estão infestados desse viés. E quando a gente fala aqui escola sem partido, a gente não está querendo que tire o espírito crítico não, Chuchu. Eu fui professor por 7 anos. Não foi muito tempo. O professor vai poder discutir sim, vai poder falar sobre escravidão, vai poder falar... Mas tudo tem limite. Não se pode enfiar a ideologia de um partido dentro de uma sala de aula. Olha o prejuízo que está nos dando. Então, chego lá e perguntando, Bolsonaro vai acabar com o meio ambiente? Falei, gente, isso é mais espuma do que chope, isso é conversa fiada. O Brasil vai sim continuar lutando pelas suas belezas cênicas, o Pantanal vai continuar existindo, a Amazônia vai continuar existindo. Agora, lá vai ser de acordo com a soberania nacional. Não vai ser a ONG, OPAS, ou PAN, ou não sei quem lá, que a gente não sabe nem de onde que é, com quais interesses, que vai ficar mandando aqui. Não vai ser o reinado da dona Sueli ali no IBAMA, que vai ficar mandando nos interesses nacionais. A estrada 242 que não sai, a 174 que não sai, a 080, a 158, a travessia da Ilha do Bananal não sai por quê? Porque eles não querem que saiam. O Piauí não vai desenvolver porque eu aqui nesse órgão não sai. Mas o senador Eumano está lutando pelo Piauí e está pedindo. Problema dele. Aqui esse órgão é quem manda. Chega desses feudos. E eu espero... Está todo alvoroçado. Bolsonaro está dizendo que vai fazer o que falou que ia fazer na campanha. Que bacana. Tem que fazer mesmo. Ele foi eleito para isso. Está sendo acusado de fazer o que disse que ia fazer na campanha. E o que ele disse que ia fazer na campanha? Que quem vai ser o presidente da República é ele. E quem vai mandar no Brasil não vai ser o presidente do IBAMA, não vai ser o presidente da agência tal. Aliás, essas agências, boa parte vai para o brejo. Agências que não protegem. O senhor pega, por exemplo, essa ANAC protege os passageiros? Não protege os passageiros, senador Eumano. Aí você pega todas as outras quase. Elas estão ao lado dos brasileiros? Tá nada. Então para que servem? Nós temos 418 empresas estatais. Nós precisamos disso, senador Eumano. Nós precisamos de um Estado empresário. Para quê? Nós não precisamos. Nós precisamos de segurança, saúde. Nós precisamos
De que mais? Educação. Precisamos de estradas, mas essa também pode fazer por iniciativa. Pode privatizar. Mas nós precisamos de poucas coisas do Estado na nossa vida. Aliás, quanto menos Estado na nossa vida, melhor. Então, segurança, educação e saúde. Agora, gastaram na educação como nunca. Nunca a nossa educação foi tão ruim. Péssima. Péssima. Menino não precisa mais estudar, senador Amano. Sabe por quê? Ele vai passar de qualquer jeito. Ele vai chegar no segundo grau lendo ou não lendo, sabendo tabuada ou não sabendo tabuada. Aliás, eu sou relator de um projeto aqui do senador Wilder que acaba com essa escola ciclada. Ah, que retrocesso, dizem uns. A escola ciclada é a coisa mais maravilhosa que tem. Sim, o projeto é lindo. Mas se não funciona, do que adianta? Porque a única coisa que se aproveitou da escola ciclada foi a parte que não reprova. Porque o projeto todo dizia o seguinte: se o aluno é humano, não está entendendo a matéria, então vai ter um monitor. O monitor, deputado Chuchu, vai chegar para o aluno é humano e ele vai, para ele acompanhar o restante da turma, para chegar no final do ano, todo mundo está sabendo a matéria. Conversa fiada. Mal tem professor. Mal tem formação os professores. Aí chega no final do ano, o aluno não sabe nada, passa para outra série. Opa, os papéis estão tudo bonitinho. Indicadores maravilhosos, manda o dinheiro para o município e está todo mundo feliz. E aí a mão de obra sai uma porcaria. Os meninos vão para o mercado, não sabem nada. Quando precisa fazer um projeto, agora mesmo em Mato Grosso, aquelas usinas de etanol de milho, boa parte da mão de obra especializada vem da onde? De fora. Nós não temos mão de obra qualificada. Quando os nossos alunos da escola pública, que já foi escola boa, vão competir por aí, não conseguem competir com a escola privada. Por quê? E aí todos os anos os índices internacionais de medição, nós estamos lá atrás. Então não teve educação. Gastamos com educação e não temos uma educação que presta. Gastamos como nunca na saúde, senador Amano. Você não consegue cirurgia eletiva, está tudo aí. Tudo arrebentado. Está na mão das máfias, tudo lascado. Segurança. Como gastas com segurança, senador Amano? Eu trabalhei 23 anos na segurança pública. Olha, é um desperdício de dinheiro e o quanto de dinheiro que se joga nesse ralo. E aqui eu já falo com o futuro ministro da Justiça. Queria parabenizar o presidente por voltar, unir o Ministério da Justiça novamente, voltar a ser um ministério forte. Agora eu vou falar uma coisa, senador Amano. Espero que seja quebrado o modelo. Pedi até uma audiência ao futuro ministro. E Moro, não é para pedir cargo não, não peço cargo não. Não quero cargo não. É para discutir segurança pública nesse país. Porque eu sou de um estado que cansei de ver cargas de fuzis, de cocaína, entram, é um corredor, e aquilo lá tá, Deus dará. Roubam caminhonetes dos produtores, trazem cocaína, já desovam nas cidades, e aí eu fico impressionado, meu Deus, por que nós mantemos uma força-tarefa, gastando milhões no Rio de Janeiro, se eu posso, com metade desse dinheiro, fechar as fronteiras e pegar isso no atacado? Do que adianta eu ir fazer no varejo, senador Amano? Então, eu quero ter eu já falei isso com todos os ministros que passaram. Teve um que ficou até com raiva de mim. E eu dele também. Saímos de lá, eu vi que ele não gostou do que eu falei, e eu também nunca mais voltei lá. Ele até perdeu o ministério partiu em dois, mas eu vi que queria o ministério só para status mesmo. Mas eu tenho dito, a segurança também estamos enxugando o gelo, porque a gente resolve, ao invés de pegar uma tonelada de cocaína, não, vamos pegar essa tonelada em petequinha, lá nos bairros. Aí é muito mais dinheiro. Aí fica muito mais difícil. Então, nós estamos sem projeto de educação, nós estamos sem projeto de segurança pública nesse país e nós estamos sem projeto de saúde. Está tudo a Deus dará. Mas não é a Deus dará lá do Ministério do Meio Ambiente não, que é um sujeito muito competente, acho que o senhor conhece ele. É o Deus dará mesmo, a solta, arrebentado. Então, senador Amano, já encerrando e agradecendo a sua paciência,
tolerância com o tempo, eu digo que o Brasil, nesse momento, tem um povo chorando aí muito. E o choro é livre, faz parte de quem perde a eleição. Mas já que vieram aqui cantar bravata hoje, de que vão para a tribuna, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão bagunçar, eu quero dizer que a vida vai ser dura. Porque nós vamos para o enfrentamento. Eu não tenho nada, Bolsonaro não me chamou para nada, não fui me oferecer para nada, mas eu fui eleito para defender esse país. E eu vou para esse enfrentamento. Eu vou para esse enfrentamento para defender o estado de Mato Grosso, para defender esse Brasil. E eu sei o que é ruim para o Brasil e para Mato Grosso. Esse discurso da mentirada. Então pode ter certeza que vocês vão ter tempo ruim o tempo todo, porque nós vamos para cima. Muito obrigado, senador.